Hoje a gente vai falar sobre Maria Montessori. Oi gente, tudo bem? Faz algumas semanas eu postei no Instagram uma foto desse livro aqui, perguntando se vocês queriam que eu falasse mais sobre o método Montessori. Eu resolvi falar, só que eu resolvi falar primeiro sobre a pessoa, a Maria Montessori, pra depois eu começar a falar sobre o método. Eu acho isso importante porque a história dela fala muito pra gente de como o método se construiu, o que ele quer realmente dizer na sua essência, o que ela queria dizer quando ela pregava sobre a independência das crianças, sobre a capacidade das crianças e tudo que elas poderiam fazer sozinhas. Como base para esse vídeo, eu tô utilizando dois livros, um deles é esse aqui, que se chama Método Montessori, uma introdução para pais e professores, é da Paula Polk-Lillard, e esse outro livro que se chama A Descoberta da Criança, Pedagogia Científica, que é uma tradução pro português do livro original da Maria Montessori, mas ele também tem um olhar das pessoas que escreveram ele, de como o Montessori chegou no Brasil e como ela via o método Montessori de uma forma geral e uma pequena história da Maria Montessori também. Eu recomendo os dois livros, mas esse daqui ele é muito mais denso, ele é mais complexo, ele é bem focado para professores. Esse daqui é uma leitura um pouco mais leve, ele é mais fácil de se ler e mais fácil para entender o método de forma geral. Já esse aqui, ele é bem aplicado para se você quiser implantar o método Montessori dentro da sala de aula, qual é o comportamento esperado dos professores, qual é a forma como você vai usar o método Montessori dentro da sala de aula. Eu recomendo os dois livros, os dois são muito bons, mas com objetivos um pouquinho diferentes. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre Maria Montessori. Ela era uma médica italiana, ela nasceu em 1870, em pleno processo de unificação da Itália. Era uma época de guerra, onde as mulheres estavam começando a ganhar direitos a estudar, por exemplo. O mundo estava numa transformação muito grande nessa época. A Maria Montessori, eu admiro ela muito como pessoa também, ela era uma intelectual muito atuante, ela era extremamente inteligente e ela primeiro tinha um dom muito grande com a matemática. Ela primeiro entrou numa escola de engenharia chamada Escola Técnica Leonardo da Vinci em 1892, nessa época ela tinha 22 anos, onde ela se formou e isso abriu as portas para que ela entrasse na escola de medicina em Roma. Ela se formou na escola de medicina, foi a primeira mulher a se formar na escola de medicina de Roma e depois disso ela começou a sua trajetória. O primeiro impasse que ela sofreu na sua carreira foi que, ao se formar em medicina, ela não pôde atuar como médica clínica. Na época, as mulheres eram proibidas de examinar homens, então ela não podia atuar como médica clínica. Ela acabou indo pro centro de psiquiatria dentro da universidade e de lá levaram ela para trabalhar dentro de lugares onde as crianças que tinham deficiência intelectual eram colocadas. E a verdade é que esses lugares eram manicômios, ou seja, era muito complicado. As crianças realmente eram largadas lá dentro e eram tidas como completamente incapazes e que não tinham um objetivo e nem perspectiva de atingir nada na vida. Essas crianças realmente eram esquecidas. Se hoje em dia deficiências intelectuais já são mal interpretadas, naquela época a situação era muito pior. Quando Maria Montessori começou a trabalhar com essas crianças, existiam na época dois médicos pedagogos que estavam sendo muito visados porque eles encontraram uma criança que estava vivendo de forma selvagem e eles tentaram buscar uma forma de introduzir essa criança à sociedade. Essas duas pessoas eram Jean Nictard e Edward Seguin. Os dois fizeram um grande estudo com relação ao desenvolvimento dessa criança que foi encontrada. Isso deu início ao que mais tarde acabaria sendo o método Montessori. Maria Montessori nessa época começou a estudar bastante sobre o método usado por esses dois e ela acabou indo para Paris e para Londres para estudar mais aprofundadamente o que esses dois falavam. Quando ela voltou para a Itália, o ministro da Educação italiana convidou ela para palestrar para os professores. Ela começou a palestrar para os professores, acabou se destacando e chamaram ela para ser diretora de uma escola onde as crianças tinham necessidades especiais. Ali ela começou a introduzir um método realmente e começou a criar todo o material pedagógico que é conhecido até hoje, que é o que a maioria das pessoas conhece sobre Montessori. Quando ela começou a usar esse método pedagógico, começou a acreditar nas crianças de uma forma diferente, tratar elas de uma forma diferente, ela acabou
conseguindo resultados surpreendentes. O primeiro deles foi que essas crianças que tinham uma deficiência severa e que eram inacreditadas como pessoas que pudessem alcançar alguma coisa na vida, acabaram sendo alfabetizadas pela Montessori, o que parecia impossível na época. Ela acabou levando essas crianças para fazer uma prova, dava validade sobre a capacidade das crianças lerem e escreverem, junto com crianças normais de uma escola pública normal da Itália, e as crianças passaram nessa prova. Isso deu um grande destaque para ela e foi a partir daí que começaram a enxergar o método como algo maior e começaram a ver o valor que tinha o que a Maria Montessori estava fazendo. Quando isso aconteceu, Maria Montessori estava muito interessada em testar o seu método também para crianças que não tinham nenhum tipo de dificuldade de aprendizagem. Ela acabou conseguindo trabalhar numa escola, numa zona extremamente pobre de Roma. Nessa escola, a maioria dos pais das crianças eram analfabetos, trabalhavam dentro de fábricas, então as crianças, literalmente a escola era um lugar onde as crianças eram largadas para os pais apenas poderem trabalhar. Ela começou trabalhando com 60 crianças, pelas quais ela ficou responsável de 3 a 7 anos. Quando ela começou a usar a mesma metodologia, os mesmos materiais didáticos, a resposta foi surpreendente. As crianças simplesmente começaram a superar todas as expectativas. Eram crianças extremamente pobres, sem perspectiva de vida também, era extremamente triste a situação, e foi incrível o que ela viu a partir dali. Sobre essas crianças que estavam nessa escola, a Maria Montessori falou uma coisa que pra mim foi bastante chocante, que é... ela descreveu seus alunos como crianças assustadas e chorosas, tão tímidas que era impossível fazê-las falar. Seu rosto não tinha expressão e seus olhos eram tão perplexos como se nunca tivessem visto nada em sua vida. De fato, eram crianças pobres e abandonadas que tinham crescido sem nada que lhes estimulasse a mente. Então eram realmente crianças que eram apenas deixadas ali, não era como perspectiva que elas aprendessem algo muito complexo, que elas realmente chegassem em algum lugar na vida. E a Maria Montessori via isso de uma forma completamente diferente. Ela queria realmente levar a mente dessas crianças para um lugar mágico, que é o lugar do conhecimento, que é onde a gente realmente pode ter transformação. Maria Montessori começou a aplicar ali toda a sua metodologia e acabou descobrindo que as crianças eram capazes de muito mais do que se esperava. Ela ficou um bom tempo incrédula do que ela estava vendo, na verdade, porque parecia impossível que as crianças tivessem um desenvolvimento tão grande, tão rápido, apenas por serem deixadas usar o material didático sem tanta interferência dos professores quanto era esperado, porque na época ainda se acreditava que o professor tinha que mandar e falar e fazer tudo, e na verdade não só na época, a gente ainda vive um pouco disso. Ela acabou descobrindo que a capacidade das crianças se concentrarem e trocarem de uma atividade para outra, ou mesmo repetirem a mesma atividade muitas vezes até estarem perfeitas naquela atividade, era algo que deixava ela perplexa. E pra falar a verdade, eu também fico perplexa com essa capacidade que as crianças têm de não desistir, sabe? De repetir uma atividade várias vezes, apenas buscando a perfeição, sem necessariamente ter um prêmio por aquilo. A autossatisfação de alcançar um objetivo pessoal e não um objetivo pros outros ou pra mostrar alguma coisa pra alguém. Isso acabou acontecendo e de aí pra diante os estudos dela continuaram. Algumas coisas aconteceram por acidentes. Uma delas foi que antes a professora sempre distribuía os materiais pedagógicos pras crianças e meio que escolhia o que cada uma ia fazer. E um belo dia uma professora esqueceu o armário de material pedagógico aberto e as crianças sozinhas foram lá, abriram e começaram a pegar os materiais pedagógicos, se dividiram, começaram a trabalhar e continuaram seu dia normalmente e revezavam entre uma atividade e outra sem nenhum problema. Então Maria Montessori percebeu que na verdade as crianças eram muito capazes de escolher e de se organizar sem que os professores interferissem tanto. Isso é um dos princípios mais fortes do método Montessori, que é reduzir ao máximo a interferência dos adultos, a nossa interferência na aprendizagem da criança. É óbvio que a gente tem que estar ali para guiar e é óbvio que o ideal seja que a criança saiba por onde começar, saiba para que serve aquela atividade, de preferência que não fique interferindo o tempo inteiro ou mostrando o tempo inteiro para ela como funciona, porque na verdade as crianças descobrem sozinhas e esse descobrir sozinhas acaba criando uma mentalidade científica na criança que não existe quando ela é criada pela metodologia de aprendizagem comum, porque ela
ela acaba descobrindo da onde vêm as coisas, como se constrói a ideia, como se constrói as montagens ou a construção do pensamento em si. Isso acaba fazendo com que a criança tenha muito mais interesse por ela mesma e não necessariamente porque alguém tá te passando uma informação. Ela percebeu que as crianças ficavam muito mais interessadas e focadas naquilo que elas se interessavam e sozinhas elas buscavam conhecimento daquilo. A partir daí, a Maria Montessori foi um sucesso. Ela começou a participar de um monte de eventos, ela começou a disseminar a sua metodologia por toda parte, ela reescreveu o seu livro sobre a criança várias vezes, ela publicou vários livros a respeito e ela acabou ficando muito famosa. Quando a Maria Montessori chegou nos Estados Unidos com o seu método, ela fez muito sucesso, mas depois de algum tempo nos Estados Unidos, acabou que existia um outro pedagogo chamado Kilpatrick e ele começou a fazer algumas objeções com relação ao método Montessori. Ele foi bastante crítico com relação a ela e por ele ser um expoente dentro dos Estados Unidos, a Montessori acabou sendo esquecida por um bom tempo. Lembrando também que naquela época, ela era uma mulher falando de pedagogia e de educação, falando de respeito e liberdade, onde não se existia muito disso, então era bastante contraditório e era muito fácil que a corda tendesse pro outro lado, para do controle, que as crianças estivessem todas sentadas, alinhadas e que não falassem, que de preferência não reagissem muito. Então ela realmente ia contra a correnteza, ela vinha de uma escola e de uma forma de criar extremamente diferente do que se aplicava na época, além do fato dela ser mulher, o que já não era muito fácil nessa época. Lembrando que nessa época Maria Montessori era uma feminista assumida e ela participou de muitos eventos feministas. Ela participou dessa primeira leva do movimento feminista, quando ainda a mulher tinha que brigar para não se casar obrigatoriamente, para ter direito à sua própria herança e para exercer a sua profissão. Ela mesma não pôde exercer a sua profissão logo que se formou porque ela era proibida de examinar homens. Tudo isso gerava nela essa vontade de fazer diferente, de criar as crianças com uma mentalidade diferente, mais aberta, de respeito, de você entender a dificuldade do outro, as restrições do outro e de você respeitar isso também e aprender junto. Essa relação de troca que ela ensinava era muito forte e era muito intensa e dá pra perceber durante todo o livro dela o quanto ela observava mais do que falava ou do que agia, o quanto ela estava literalmente prestando atenção na criança, em como as crianças se comportavam dentro da sala de aula, em como as crianças se sentiam fazendo determinadas atividades, muito mais do que em como os professores deveriam agir ou o que os professores tinham que fazer. Ela tinha uma percepção do outro muito impressionante para uma pessoa daquela época. Então sim, Maria Montessori era uma feminista. Participar de todos esses movimentos também fez com que ela enxergasse esse mundo mais livre e de respeito e de amor, porque ela pregava que acima de tudo a gente não tem que estar ali para ditar regras o tempo todo. É muito mais sobre se respeitar, sobre se amar, sobre conviver em comunidade e sobre esse senso de pertencer, de fazer parte da comunidade, de ser útil. Isso faz com que o ser humano veja objetivo em estar vivo, veja prazer em fazer algo, em desenvolver alguma coisa. É muito maior do que simplesmente aprender a ler e a escrever mecanicamente. Ela falava muito que qualquer criança pode aprender a ler e escrever, mas não qualquer pessoa pode entender o que uma poesia de Shakespeare quer dizer. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Então, uma é a parte extremamente mecânica, que era o que era ensinado na época, e na verdade hoje em dia também. E a outra coisa é você entender a essência das coisas, é o pensamento cognitivo mais avançado, é aquilo de você interpretar muito mais do que apenas saber. Pra ser bem honesta, Maria Montessori pra mim é um exemplo de mulher, um exemplo de pessoa, um exemplo de médica, de pedagoga. Ela tava muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo mesmo. É inacreditável pensar que ela tinha toda essa capacidade de enxergar o outro tanto tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, coisas que nós às vezes não alcançamos nem atualmente. Muitas escolas ainda estão nesse período da criança ficar sentada horas e horas e horas, todas fazendo a mesma coisa, e não existia essa liberdade de aprendizagem e nem o respeito entre as diferenças. Então eu vejo a Maria Montessori como alguém muito à frente do seu tempo. Ela tinha muito conhecimento, ela era extremamente inteligente em todas as áreas, porque ela se formou em engenharia e ao mesmo tempo em medicina e ao mesmo tempo em pedagogia.
pedagogia. Ela desenvolveu toda uma gama de materiais pedagógicos e também de conceitos, porque muito mais do que os materiais pedagógicos, que é o que a maioria das pessoas conhecem hoje em dia, que é o fato de ter a cama no chão ou ter os brinquedos na altura da criança, todo o conceito por trás disso é muito mais potente do que em si a organização da sua casa. É óbvio que tudo isso tem que caminhar junto, mas isso de você aprender a observar a sua criança, perceber como a sua criança aprende, perceber como a sua criança se interessa pelas coisas, quais são as coisas que movem ela a sentir prazer por fazer alguma coisa ou orgulho por fazer alguma coisa, isso é muito maior, isso é muito mais método Montessori do que em si a organização da casa. O que eu queria falar sobre a Maria Montessori é isso, mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o método em si, sobre algumas coisas específicas de como se organiza ou de como muda o nosso olhar sobre a criança. Se vocês estão gostando desses vídeos, por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez tenham interesse sobre o método. Se você tiver perguntas, questionamentos, por favor, deixe aqui embaixo, eu vou adorar responder vocês. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!